Boas, pessoal, sejam bem-vindos a mais... E vou repetir, porque travei aqui. Ação. Bem que uma aguinha, peraí. Exatamente, imprevistos. É a introdução de Daniel Godinho. Bora lá. Ação. Boas, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Roycast. Um episódio... É que não está aqui. Eu não estou... Ao Peraí. final de 20 episódios eu acho que ele já devia ter decorado. Bora lá então, vá. É que tu estás aí a fazer piadas e eu esqueço. Não, estou a fazer os exercícios da... Sim, exato. Eu estou aqui a falar e o gajo assim, a mostrar a barriga e o caraças. Tipo, isto é que é bom. Isto é um imprevisto. Vou dizer isso mesmo. Isto está São bloopers. Por acaso podíamos pôr bloopers no fim? Podíamos fazer Não, a seguir estes 20 minutos. Não, no Instagram. No Instagram meter um short só com Isto está a bloopers. gravar, está a gastar cartão. Bora lá então. Bora lá, corta. Boas, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Roycast. Roycast é um projeto meu e do Diogo Rego e o nosso objetivo é trazer conversas com retorno. Trazemos aqui empresários e empreendedores de sucesso que nos próximos minutos, na próxima hora, vão falar sobre diversos temas. E hoje nós temos um episódio especial, não é, Diogo? É especial. Tu estavas a falar da questão de termos um empresário de sucesso na próxima hora. Ora bem, estamos nós aqui. Hoje é um episódio de facto especial. É um episódio em que marcamos o final da temporada. Depois de quantos episódios? 21 episódios. 21 episódios. Queremos anunciar que vamos fazer alterações, muitas alterações. Não, falando mais a sério, o que nós vamos fazer é um upgradezinho à imagem. Vamos também fazer aqui algumas alterações no estúdio, sempre numa perspectiva de melhorar aqui a qualidade. E no final de 21 episódios... Portanto, quando é que sai este episódio? Eu não sei quando é que sai. Sai hoje, dia 7. 7, exatamente. Sim. E nós voltamos dia 7 ou 6? 6. 6. É capaz de ser 6. E nós voltamos dia 7 de setembro. Exatamente. Com uma nova imagem, com uma série de convidados também fantásticos. Fantásticos, muito bom. Vão ser fantásticos os convidados. E pronto, e nós estamos aqui para anunciar isso. Estamos aqui também para ter aqui um balanço, para fazer aqui um balanço do Roycast, do que tem sido. E portanto, eu tenho uma questão para ti, Daniel. Sim, mas antes de ir à tua questão, também aqui aproveitar aos nossos ouvintes que nos escutam. Durante esta pausa, mais ou menos de 2 meses, aqui aproveitem o verão, vai ser muito bom este verão de 2024, aproveitem para colocar todos os episódios que estão em falta, coloquem-nos fazer as revisões, as vossas revisões, aqueles que não escutaram, podem escutá-los durante este verão. Vamos vir com muitas novidades, prometemos isso, que vai ser muito melhor a segunda temporada do que a primeira, muitos convidados também top, não que os primeiros não tenham sido, foram extraordinários. Foram extraordinários, mas queremos trazer aqui muitas novidades que vamos contar no futuro. Exatamente. Boa, Diogo, tu querias-me fazer aqui uma questão? Sim, eu Força. acho que nós podemos aqui fazer algumas questões relativamente ao Roycast, o que tem sido. Eu já não sei há quanto tempo é que nós fazemos isto, que a minha memória é péssima. Fevereiro, março? Não, há mais tempo. Começamos as gravações muito antes. Já não me recordo. Começámos as gravações em 2023. Foi? Foi, sim, senhor. Mais ou menos em dezembro. Ali a nossa Regi pode confirmar. Certeza. Tiago está ali a abanar a cabeça a dizer que sim. Isto, meu Deus do céu. Portanto, mais ou menos 6 meses, não é? Mais coisa menos. 6, 7 meses. 7 ou 8 quase. Jesus, isto passa tão rápido. Mas eu queria te questionar se te lembras de como é que nós começamos isto. Aliás, como é que nos conhecemos em primeiro lugar e como é que nós decidimos fazer isto e porquê é que decidimos fazer isto? Eu lembro-me perfeitamente. Tu, Diogo, disseste que tu tens uma memória... A memória a longo prazo é péssima. A curto prazo. Não, sim, a curto prazo. Vê lá como é que isto já está. A memória a curto prazo é péssima. Eu recordo-me perfeitamente, Diogo, nós conhecemos-nos mais ou menos... Conhecemos-nos mais ou menos em 2022, se não estou em erro, ou no início de 2023 ou no final de 2022, em que tu vens ao meu Instagram, mandas-me uma mensagem por causa do negócio que tu tinhas. Ainda tenho? Ainda tens? Foi a Sway.
Não foi, não. Foi. Foi? Foi a Soei, sim, Pensei senhor. que tinha sido outro. Não foi da Estás a Soei. ver a minha memória? A tua memória. Pronto, tá aí a Foi resposta. sobre a Soei. Eu ainda me recordo ok. na altura que vocês trabalhavam por packs na landing page. Exato. E É verdade. vieste falar comigo que querias acelerar um bocadinho os resultados a nível de anúncios e tudo mais. E na altura tu não quiseste preencher o formulário. Não, era muito longo o formulário. Eu acho que preenchi os meus dados e tal. E depois vi que tinha muitas perguntas. Aquilo já era ao final do dia ou não dá. Não sei se depois cheguei a mandar mensagem no Instagram. Acho que Não, mandei, não mandaste, eu andava sempre ali, olha, já preencheste. Pois foi que E tu- precisavas de preenchimento para falar comigo. Claro, exatamente. Isto, Meu a minha Deus. agenda era muito Meu ocupada. Deus, já não é. Continua a ser. Ok. E na altura, pá, eu olhei e vi, não, isto há futuro aqui no Diogo. Havia lá- ali um futurozinho. vamos avançar aqui sem o preenchimento de formulário. Deves ter sido a única pessoa que eu fiz isso até hoje. Opa, A maior é parte- muito longo, mas lá começamos a colaborar. Eu entrei em contacto contigo, lembro perfeitamente porquê. Mais ou menos. Eu lembro-me porque a tua mensagem passava autoridade. Agora não sei, estou a brincar. Não, mas passava, era um bocado distintivo até dos anúncios que me iam aparecendo, de gestão de tráfego, etc. E nós, como na altura nós fazíamos a gestão de tráfego interna no grupo, na altura nem estava o grupo assim definido como grupo, não estava, isto foi em 2022, não estava. Não estava, não. Não estava. E decidi que nós precisávamos de alguém externo com um know-how diferente. Sim. Para eventualmente aqui alavancar alguns resultados e métricas. Era essencialmente nas métricas que nós queríamos trabalhar. E pronto, foi assim que nós nos conhecemos. Curiosamente, coincidência, pouco tempo depois entramos na turma do Sales Masters. Exatamente. Ou seja, nós fizemos a reunião. Exato. E tal, vamos ver. Prontos, Sim, ficou sim, meio em foi, águas de foi. bacalhau, aquela reunião. E quando nós no Sales Master, que é uma mentoria para negócios, Do Paulo e da Regina. do Paulo e da Regina, que têm que estar presentes aqui neste episódio. Vão estar. Veremos, mas acreditamos Vão que estar. sim. E curiosamente eu vejo lá o número do Diogo e eu, olha, estamos Era o na mesmo, mesma turma. exato. Foi uma boa coincidência. E pá, depois fomos nos conhecendo ainda mais na turma, acabámos até por começarmos a trabalhar em conjunto, efetivamente consegui fechar o negócio. O gajo lixou-me. Lixei Uma carteira. tens que vir. E começámos a trabalhar com um negócio, depois com dois, chegámos a trabalhar com o terceiro, não é? Clínica Acho que também, sim. Sim. E entretanto, como é que começa o Roycast? Eu comecei a fazer algumas lives no Instagram, fruto de uma outra mentoria que eu estava, que eles disseram que é uma boa forma de fazer networking, e eu, ok, boa. E eu comecei a convidar algumas pessoas interessantes. E eu lembro-me de ter convidado uma pessoa para a minha live que estava na nossa turma do Sales Master, que foi a Inês Gaia. A Inês gostou muito da conversa, comentou para dentro do grupo do WhatsApp. E disse-me, olha Daniel, foi muito bom, acho que tens muito jeito, deverias criar o teu próprio podcast. E eu até comentei lá no grupo e disse, olha, era uma coisa que eu gostava muito, mas não sei por onde começar, também a nível o investimento todo que se tem que fazer, acho que é muito grande para mim nesta fase. E tu mandas-me uma mensagem no privado, olha Daniel, eu topava muito de fazer também um podcast e gostava mesmo de fazê-lo contigo. Sim, eu já tinha essa ideia há algum tempo, também nunca insisti muito nessa ideia, tinha essa ideia numa perspectiva de tentar aqui fazer, lá está, o objetivo pelo qual eu decidi abraçar este projeto, ou os dois objetivos. Em primeira instância, aprender muito com os convidados, juntamente com a audiência, não é? É muito importante, e de facto são quase aulas aqui, tem sido espetacular. E juntamente com isso agregar valor à sociedade, principalmente à camada jovem, porque eu denoto como empresário que, não criticando diretamente a camada jovem, mas este mundo imediatista pode dificultar aqui vários aspectos da sociedade, e sinceramente acho que tem sido feito um trabalho excepcional com outros podcasts, com outras questões, e eu também queria agregar valor, e depois acabei por tomar a mensagem para isso. E pronto, e já sou útil ou agradável nesse sentido. E tu falaste aí dessa questão do ser imediato, do imediatismo. As redes sociais trouxeram-nos muito isso, não é? Tudo para ontem. E eu vejo também muito isso. Vejo cada vez mais isso por exemplo, eu posso dar um exemplo prático, no dia a dia, aquilo que eu vivo. Parece que o pessoal quer
saltar etapas, não é? Quero começar já isso. a ter muitos resultados e não dou tempo. E efetivamente aqueles que eu vejo hoje dentro da minha estrutura, da empresa, que têm mais resultados lá dentro e começam a crescer, são aqueles que não saltam etapas, que são pacientes, têm consistência. Eu dou um exemplo, por exemplo, agora há pouco tempo tivemos alguns estagiários que foram se juntando a nós, uns deram tempo ao tempo, efetivamente, aguardaram e hoje estão a começar a ser colocados em patamares dentro da própria empresa, a ter mais importância. E outros que, por exemplo, na fase de formação em que começamos a dar os vídeos para eles verem, para consumirem, é uma seca, não é? Para eles é uma seca. Eu quero já mexer. Ok, isso é importante, mexer. A prática é muito importante, mas se tu não souberes a teoria, também não adianta a prática, ou querer já fazer muita coisa, já querer investir dinheiro na conta dos clientes sem teres nem sequer um conhecimento teórico, não é? Ou não veres. Sim, eu acho que é muito importante o que estás a dizer, e eu olho para mim como jovem atrás que não tinha maturidade, não tinha de facto, e eu fui para a faculdade, fiz o trajeto tradicional, digamos assim, e mesmo na faculdade, como eu vivi numa lógica de estudar apenas, ok? Só estudei, nunca trabalhei, digamos assim, enquanto estudava. Isso é um handicap que, por exemplo, para o meu filho, quase certeza já vou alterar. A experimentação é muito, muito importante. Sim. Isso levou-me a que tivesse menos maturidade no mundo do trabalho. Ou seja, eu lembro perfeitamente de estar num estágio curricular, lembro perfeitamente disso, isto no mundo da arquitetura, e estar, repara nisto, por isso é que eu não julgo muito os jovens hoje em dia, não julgo de facto porque tem a ver aqui com a maturidade. Estava no estágio e estava mais preocupado em terminar a tese do que aprender lá dentro. Isso. E é o oposto, tem que ser exatamente ao contrário. Ou seja, o pessoal que faz estágios, e fala-se muito na sociedade, se o estágio curricular deve ser pago ou não, eu acho que, independentemente disso, o jovem tem claramente que estar lá dentro de corpo e alma, porque vai aprender como nunca. Vai aprender mais e vai abrir outras oportunidades. Eu pergunto, se calhar a nota na universidade, a tese e tudo mais é importante, sim, se calhar para o primeiro emprego? Não é. A questão é que não é. Independentemente, e vários empresários também estão a ver isto, e vários que já apareceram aqui, eu tenho a certeza absoluta, eu diria mais 90%, sim, mesmo das empresas grandes, depende aqui de uma ou outra, mas não te perguntam quanto é que tiraste na tese. Sim, exatamente. Eu não pergunto, eu nem quero muito saber disso também. Exatamente. Mas eu digo um pouco mais no sentido, ok, até fica bem, não é? Num primeiro emprego. Aquele esforço, a pessoa reconhecer, ok, esta pessoa é boa aluna, foi a melhor da turma. Mas daqui a 5 anos, quando já estiveres no mercado de trabalho, isso não vai interessar. Vão-te perguntar qual é que é a tua experiência, em que empresas é que trabalhaste, o que é que tu fizeste, o que é que tu fazes. E eu digo um bocado isto aos jovens, não é? Antecipa-te. Não é? Quando vens para cá fazer um estágio curricular, já abriste uma conta de anúncios, já investiste, alguns até têm pequenos negócios, não é? Começam a fazer coisas, já meteste algum dinheiro lá, já testaste, já fizeste. Isso muitas vezes é o que interessa, não é? A própria pessoa predispor-se a começar a criar as coisas e não esperar que a empresa lhe ensine isso. Sim. Para mim é mais importante. Eu se vejo que a pessoa já tem skin in the game, não é? Já meteu o seu próprio dinheiro, que até tem o seu pequeno negócio que faz no part-time, passa a pessoa me diz, olha, já meti 50 euros. Pá, fixe. Dou muito valor a isso. É a famosa mentalidade americana. Por exemplo, aparece-te um jovem, um candidato, tu vês no currículo que criou uma empresa, ou criou mais que uma empresa, experimentou, de certeza absoluta que tu como empresário, tu vais chamá-lo, vais querer perceber. Ou seja, houve experimentação, de facto, é aquilo que tu estás a dizer. Não estou a dizer, obviamente, tem que ser criar empresas, é um exemplo. Aqui em Portugal é um bocadinho ao contrário. É numa lógica de tu tens que ir pelo caminho tradicional, sim, e depois fazes o estágiozinho e depois entras. Não. Sim. Vos garanto, pessoal, que se experimentarem antes, o pessoal que está a recrutar vai ver isso muito, muito atentamente, sem dúvida. Sim, faz todo sentido. Eu, quando estou a contratar, é das primeiras coisas, principalmente quando falamos em cargos mais júniores, séniores, prontos. Mas quando falamos em cargos mais júniores, eu quero perceber o que é que a pessoa faz para além da universidade. Não é? Se vai à procura de outros cursos, se compra outros cursos, se faz, nem que sejam os cursos gratuitos, por exemplo, da Meta ou do Google, que existem as certificações gratuitas, se já abriu uma conta. Eu conheço muitos que fizeram universidade de marketing ou fizeram uma pós-graduação de marketing digital e nunca abriram uma conta de anúncios de Facebook ou de Google. Isso é um bocado contraditório. Então foi só na teoria que estiveste ali, não experimentaste muito mais. Então acho que é muito importante o jovem em si, se quer valorizar,
não é? Que ele possa também correr atrás das oportunidades, não é? Porque as oportunidades muitas vezes criam-se. Sem dúvida, sem dúvida. E estamos aqui a falar um bocadinho mais de marketing e de gestão de tráfego, mas isto faz-te uma comparação com outras áreas, sejam elas quais forem. Portanto, sem dúvida. Seja engenharias, arquiteturas, medicina é um bocadinho diferente. Acho que se calhar é aquele curso da faculdade com mais experimentação, provavelmente. Sim, são 8 anos, não é? Para te tirar a especialidade é uma série de anos, não sei se são 8 ou 9, mas é uma série de anos. Mas lá está. Está aí um bom exemplo. Eles, para terem essa especialidade, têm que experimentar, fazer vários acontecer. estágios. Sim. Exatamente. E pôr as mãos na massa. A questão é essa. Porque a maioria das profissões, quando tu sais da faculdade, eu não fiz nada. Não é? Eu não fiz nada. Como é que um jovem que não fez nada, isto é um ponto para reflexão, como é que um jovem, e falamos muito disto ao longo da temporada, como é que um jovem que só com formação, faculdade, essencialmente, como é que entra no mercado de trabalho? Como é que entra? Porque vai haver, hoje em dia então nota-se que há outros jovens que seguem outro caminho de mais experimentação, sem essa formação, estão à frente. Garantidamente que estão à frente. Sem dúvida. Por exemplo, um designer. Portfólio. Não há hipótese. Ou seja, tu vais olhar para quê? Para o curso que ele tirou? Não vais olhar para o curso que ele tirou. Um gestor de tráfego é a mesma coisa, uma série de outras profissões. E é um bocadinho isto que nós temos falado ao longo da temporada, não é? Sem dúvida. E eu, por acaso, engraçado, falaste em designer, eu estou neste momento a recrutar, já recebemos cerca de 50 currículos, e é impressionante como é que há alguns designers que pedimos portfólio, eu não vou dar por questões de privacidade. Como assim? Eu preciso de ver trabalhos teus. Não é o que tu estás aqui. Eu até posso compreender, mas tu não tens trabalhos teus que tenhas feito ao longo da tua carreira? Obviamente que eu, como empresário, para mim é um risco estar-te a contratar se eu não sei qual é que é a tua pegada de designer. O design, o que é que tu fazes? O trabalho, não é? Tem que ver o teu trabalho. Obviamente. Há outro ponto que eu queria falar aqui, que às vezes falam noutros contextos, que acho que é importante para a comunidade jovem que eventualmente nos está a ouvir, que vem muito de encontro àquilo que nós estamos a falar, que é: como é que eu me candidato a determinada empresa? Eu diria que mais de 90 ou 95% das pessoas enviam um currículo escrito. Já nem falo daqueles do Europass. Mas isso, há próprias empresas que também só aceitam isso, mas passando à frente. Por que não enviam um vídeo? Sem dúvida. Tu vais ser 1%. Garanto que vais ser chamado para uma entrevista. Imediatamente. Para uma entrevista eu percebo o que é a exposição, eu lembro-me quando era jovem, também tinha esse receio, é normal, mas é literalmente isto. Se tu queres resultados diferentes, tens que fazer diferente, não há hipótese. Não, e às vezes é questão de... por exemplo, eu já contratei pessoas que durante o processo destacaram só pelo currículo ou pelo aquilo que escreveram nas respostas de formulário, mas foram efetivamente contratadas porque fizeram follow-up. Mandaram uma mensagem, porque eu denoto o interesse da pessoa e não sou só mais uma empresa das 50 iguais para todas e mensagens iguais. Denota-se que a pessoa teve o interesse de pesquisar e de saber. E mais, e o que acontece muito quando chamamos para uma entrevista à pessoa, a pessoa não sabe nada sobre a empresa a qual se está a candidatar. Isso é muito importante. E é muito importante a pessoa, ela própria, já pesquisar, já saber, olha, eu quero ir para aquela empresa, eu quero trabalhar com eles. Pode não haver vagas, mas eu vou-me candidatar porque eu quero estar lá. E acho que é muito importante, e nós sentimos deste lado, quando a pessoa tem efetivamente o interesse na candidatura e não somos só mais um no meio de tantos à espera que chamemos essa pessoa. E denota-se aqui muita proatividade dessa pessoa, e que nós procuramos muitas vezes isso, não é? Uma das soft skills mais procuradas é a proatividade. Sem dúvida. E então, se nós vimos que a própria pessoa já tem essa proatividade de, olha, enviei o meu currículo há 2 ou 3 dias, ainda não recebi resposta, já estou em análise, quando é que posso esperar essa resposta? Só aí já denota aqui, a pessoa já vai ver outra vez o currículo. A pessoa já vai ver outra vez, ok, esta pessoa mandou uma mensagem, deixa-me essa rever. pessoa entra num 1%, que é, ninguém faz isso. Exatamente. Ou seja, entra num 1%. Mas eu agora vou defender os jovens. Estavas a falar aqui dessa questão de ser personalizada a candidatura, não é? Mas eu também falo com os jovens e eles queixam-se muito de falta de resposta das entidades empregadoras. Certo. Ou seja, como eles não têm resposta, o que acontece é que eles acabam por literalmente mandar imensas, estás a perceber? Porque pensam do género, eu mando muitas, uma ou outra há de me responder, porque já sei que se fizer até personalizado eventualmente não vou responder, mas se calhar não.
Se calhar não. Se calhar, se for mesmo personalizado e diferenciado, Sim. uma dica que eu usei, muito, muito importante esta dica. As empresas de recrutamento, isto é mesmo relevante, as empresas de recrutamento recebem dezenas de milhares de currículos. Pensem o seguinte, quando alguém vai entrar no horário de trabalho, a maioria dessas pessoas que trabalham nos recursos humanos vão ao e-mail. A grande parte das pessoas entra às 9 ou às 8, vai ao e-mail. Se vocês enviarem a vossa candidatura num e-mail automático para as 3 ou 4 ou 5 da manhã, estás a perceber? Vai ser a primeira a ser vista. Uhum. É muito importante ser o último enviado do dia, porque no dia a seguir vai ser o primeiro na caixa. Ou seja, vais aumentar as tuas probabilidades de te verem o currículo. Percebes o que eu estou a dizer? Sim. Faz todo sentido e eu usei isso e funcionou. Sim, e aqui esta questão que tu falaste que enviam muitas, a primeira vez que eu abri um processo de estágio, alguém para trabalhar connosco no estágio do IFP, nas candidaturas que nós fizemos eu recebi mais de 300 currículos. E eu tinha o meu trabalho do dia a dia, era 100% operacional, eu tinha muita coisa para fazer e Viste alguns? E vi alguns, mas ir responder às outras pessoas que se candidataram era humanamente impossível para mim. Eu não conseguia responder, obviamente, por mais que eu quisesse e por mais boa vontade que olha, não deu agora, mas no futuro pode vir a dar. É impossível, não é? E principalmente quando falamos de empresas até mais pequenas. Se calhar empresas maiores que já têm mais automatizado, ok, se calhar aí já compreendo que deveria haver aqui um cuidado maior. Mas estamos a falar às vezes de empresas microempresas que não conseguem dar resposta. Então por isso é que eu digo, coloquem-se sempre no lugar da pessoa que vai receber o currículo. Sim. O que é que lhe chamaria a atenção? O que é que despertaria? Vídeo, um currículo diferente, um follow-up faz toda a diferença. E nós estamos a falar, mesmo que tu envies 20 currículos, enviaste 20 currículos, custa-te assim tanto daqui a 4 ou 5 dias mandar uma mensagem novamente à pessoa ou ligar, essa pessoa a fazer o follow-up. Não sei se custa tanto. Outra ideia espetacular, enviem uma carta. Pode ser. Uma carta, mesmo uma carta, até pode ser manuscrita. Se fores alguém criativo e fizeres isso, te garanto que te vão chamar. Eu chamava logo, imediatamente, façam-me isso, eu chamo. É alguém diferenciador. Sim. Não é? Hoje em dia ninguém manda cartas. Mandem uma carta para a sede da empresa ao cuidado de X. Ou ires lá, tu próprio, e deixar o teu currículo. Ou ires lá. Eu já tive curiosidade de uma pessoa que me foi deixar uma candidatura espontânea, foi bater à porta do escritório. Mas eu sou certo, mas imagina que tu vais lá e não encontras a pessoa eventualmente. Deixas na caixa de correio. Se mandares uma cartazinha, quando eu digo mandar uma carta, pode ir lá pôr na caixa de correio, não é? Eu gostaria, nunca recebi nenhuma carta, e seria ótimo, iria chamar a pessoa de certeza, porque a pessoa é diferenciadora. E para resumir isto, é fazer diferente. Sem tentar dúvida. fazer diferente da manada. Só assim é que... Sem dúvida. Malta, vocês quando me enviarem candidaturas, não se esqueçam, nós somos outlier, fora da curva. Nós procuramos pessoas fora da curva, portanto tem que ser diferente. Exato. Não pode ser de qualquer forma. E mesmo na Growth Group também. E na maioria das empresas, ou seja, as empresas procuram... Tu contratas porquê? Tu contratas porque essa pessoa se diferenciou de alguma forma. Porque vai resolver algum problema Exatamente. Que eu tenho. Portanto, é um bocadinho isso. Tem aqui mais uma outra pergunta, porque nós, se começamos a falar, isto vai durar 3 horas. Exato. Nós falávamos aqui sobre o nome do Roycast. É isso, exatamente. Exato. Roycast, eu sei que nós fizemos vários. Muitos. Tu colocaste Roy, juntamos cast e foste tu que disseste a parte do Roy, que eu lembro perfeitamente, e tinha outros nomes, ficaram para aí 2 ou 3 no fim, mas nenhum soava bem, e Roycast, porque era aquilo que nós queríamos entregar, não é? Retorno, e ficou, e modéstia à parte, acho que o nome está ótimo. E nós temos recebido muito bom feedback. Exato. Não só do nome, também do próprio branding em si, digamos assim, que queremos obviamente aprimorar a partir daqui. E foi um pouco, nós até pensámos em leverage, pensámos em tanta coisa. Era porque o nosso objetivo era esse, era entregar algo. Era nesse sentido. Mas Roy realmente acho que funcionou. Sem dúvida. Muito bem. Mais questões. Metam nos comentários se gostam do nome ou não. Mais questões aqui que nós temos. Sim. De curiosidades aqui do Roycast. Boa, Diogo, olha, qual é que foi a maior lição que aprendeste desde que começámos a Roycast? Foram tantos episódios. Deixa-me pensar aqui um bocadinho no padrão. Nós fomos sobre a ação. Eu acho que o padrão
que tenho visto ao longo destes episódios e das conversas que temos tido com os empresários é que os empresários falam muito de uma questão que é: tu, para teres sucesso, eventualmente tu tens que realmente agir, fazer, nunca desistir, porque só ganha quem não desiste. Ser resiliente. E eles falam todos disto, é que toda a gente, independentemente do contexto, passa por dificuldades e passará por dificuldades. E vai haver momentos, e o Celso Las Casas fez um story recentemente sobre isso, e é muito relevante. Ele falava: eu próprio já chorei, já me apeteceu desistir imensas vezes, mas estou aqui porque nunca desisti. Isto parece clichê, mas não há outra receita. É literalmente pôr as mãos na massa, ir para cima, acreditar, e todos os empresários que têm passado por aqui falam muito disto, não é? Sem dúvida. Sim. Lá está, é aquela questão de agir, não te prenderes nos detalhes de forma, no início, porque eu vejo muito isso. Nós trabalhamos na agência com pessoas que já estão um bocadinho mais lá na frente e outras pessoas que estão a começar, e é normal quando estamos a começar queremos tudo perfeito, e às vezes acaba por se adiar porque não está 100% perfeito ou porque não está como gostaríamos. E isso é a pior coisa que nós podemos fazer, porque nós só vamos saber se aquilo está bom quando lançarmos, quando efetivamente tivermos o nosso MVP em cima da mesa, os clientes começam a comprar, as pessoas começam a dar feedback. E tenho a certeza se está bom ou não, porque numa fase inicial, quando ainda não mostramos a ninguém, nós estamos-nos a vender a nós mesmos, e não é nós que nos temos que vender, nós temos que vender ao nosso público comprador. E é muito importante, quanto mais depressa nós fizermos as coisas, mais feedback nós vamos ter, mais vamos aprimorando, mais vamos fazendo. E eu vejo este padrão, que quem já faz há muito tempo, ele não está nem aí preocupado com os detalhes, a maior parte das vezes. Está preocupado em fazer. Testar, funcionou, segue, vamos aprimorar, apertar aqui alguns parafusos, não funcionou, fazemos um debriefing, o que é que podia ter corrido melhor, e continuar. Quem está no início, é exatamente a mesma coisa, mesmo que não esteja as coisas perfeitas no início, faz, porque é mais importante do que estar aqui prendido aos detalhes que muitas vezes passam totalmente despercebido e ninguém quer saber daquilo para nada. Sem dúvida, essa questão dos detalhes, mas acho que é natural, não é? Tu queres entregar o mais perfeito possível, só que é exatamente aquilo que tu estás a dizer. Tu, numa fase inicial, tu estás a fazer para ti. E outro ponto fundamental, que foi das maiores aprendizagens que eu tive ao longo destes anos de empresário, empreendedor, o que queiram chamar, e eu também tinha esse handicap, que era: eu elaborava um projeto, criava um projeto na minha cabeça, delineava aquilo tudo, e apaixonava-me de tal forma por aquilo que a adaptação não era feita. Ou seja, o cliente queria outra coisa, mas eu não entregava aquela coisa. Eu entregava aquilo que eu queria entregar, que achava que era melhor. E é exatamente ao contrário. O cliente é que manda. O projeto só funciona se realmente existir vendas. Eu lembro perfeitamente do João Cortinhas, que foi o primeiro convidado aqui, que eu até lembro de uma pergunta que lhe fiz sobre essa questão das vendas, e ele tem razão. Só as vendas é que faz com que a coisa avance, só as vendas é que realmente valida o teu produto ou não. Portanto, é literalmente isto, é trabalhar para o cliente, para a perspectiva do cliente, para a necessidade do cliente. Fala-se muito a questão de resolver o problema ou a necessidade do cliente, porque se tu não resolveres, ninguém vai comprar, não é? Sem dúvida. E eu agora até me estou a lembrar de um caso bem prático contigo, Diogo. Foi quando foi o lançamento da clínica. Não sei se te recordas, logo no início, quando estava a ser feito, a clínica ainda nem tinha sido inaugurada, mas já queriam avançar no digital. A primeira landing page não foi a melhor. Não foi, não. Se te recordas, mas lançou-se na mesma, avançou-se, começou-se a captar. Exato. E depois decidiu-se contratar para profissionalizar a landing page, e fez-se uma boa landing page na altura, que até aumentou a taxa de conversão. Mas foi isto, não se lançou com a coisa mais perfeita. A coisa foi avançando. Aliás, aqui foi lançado em novembro de 2023. Quando é que foi inaugurado? Em outubro nós abrimos, 2023. Portanto, foi logo em outubro, com a certeza que se lançou. Outubro lançou-se mais ou menos no digital, mas a inauguração de espaço, quando é que foi? Só para terem uma noção. Isso é outro ponto, que a inauguração foi recentemente, ou seja, a inauguração oficial. Porque lá está, esta foi uma perspectiva que nós também abraçamos desde muito cedo e aprendemos, que é: vamos lançar para o mercado sem inaugurar, sem aquilo estar perfeito, vamos ver a tração, havendo tração, aí sim
avança-se para o resto dos investimentos. Só para terem uma noção, o Daniel está a falar da SLP, foi em outubro, a outra só existiu em fevereiro. Exatamente. A tal mais profissional. É irrelevante, ou seja, é preciso dar tempo e aprender com os resultados que se tem, medir tudo direitinho, que isto é dava outro podcast, não é? Porque é literalmente ou medes ou não geres, não é? Não há outra hipótese. É clichê, mas é factual. E é isso, lança-te, tu sabes o que queres entregar, tu percebes a necessidade, lá está, é importante. Mas depois a mensagem, toda essa parte de marketing que nós queríamos trabalhar, mesmo de LP, gestão de tráfego e assim, nós vamos aprimorando ao longo do tempo. E se formos antes da cerne da questão, porquê é que tu lançaste a clínica, não é? Porque antes disso tinha um know-how todo. Nós tínhamos o know-how todo, toda essa experimentação ao longo de montes e montes e montes de consultas da doutora Margarida. Que foram feitas online, presencial? Presencial, online, ou seja, montes e montes e montes, fomos percebendo as dificuldades, mas estamos a falar de anos, portanto não é assim. Ou seja, é preciso, e isto é duro para qualquer empresário. Um empresário quer ter resultados amanhã. Exatamente, e tu não chegaste ali, olha, vou abrir uma clínica, não percebo nada disto. Nós já tínhamos outros negócios nesse sentido, porque o negócio de porta aberta é diferente, nós temos temos alguns nesse sentido. É diferente e, portanto, nós sabíamos quais é que eram as dificuldades de abrir uma loja, como é que se processa isso tudo, as licenças, tudo isso, o procurar uma loja, que é das coisas mais difíceis que existe, é verdade, é muito difícil, porque tu sabes o que queres e encontrar, será que existe no mercado? É quase como queres uma casa, não é? Imagina, queres uma casa, tens que pesquisar muito, esqueçam essa questão de ser investidor imobiliário, é uma profissão, não é? Já estou a mudar de tema, mas é um bocadinho, tem a ver com isso, não é? Ou seja, eu só sou investidor imobiliário ao sábado, está certo? Está bem, boa sorte, não é? Ou seja, tu tens que ir atrás, tens de procurar, tens de perder noites, não há hipótese, não há segredos, é o que é. Ou então fazes como eu faço às vezes, quando querem procurar, eu mando mensagens para vários consultores e eles depois metem-se à procura. Se calhar não encontras os melhores negócios assim, se calhar podias ter melhores ainda, mas dessa forma metes-eles a procurar por ti, a mandar-te pelo WhatsApp. Não, é mesmo isso, é mexer. Tu queres uma coisa, queres mesmo? Dá o que tens e o que não tens, porque senão não... Há montes de outras pessoas que vão fazer o mesmo, não é? Sim. É uma concorrência brutal e nós em Portugal até somos pequeninos. Se fosse noutro país ainda era mais complicado, por isso até aproveita, não é? Mas é isto. Boa, olha, temos aqui, talvez para finalizar, aqui mais duas questões. Nós também não queremos fazer disto um podcast gigante. O nosso intuito principal era anunciar aqui esta pausa, um até já, que vai ser aqui uma pausazinha de 2 meses. Mas esta última pergunta para finalizar, como é que tu gostarias de ver o Roycast evoluir nas próximas temporadas? É assim... Nós temos algumas ideias, não é? Não sei se partilharia, acho que não, mas temos ideias de primeiro entregar mais e a mais pessoas, não é? E é isso que nós vamos tentar na segunda temporada, entregar mais, aprofundar mais os podcasts, que também é um dos feedbacks que nos dizem que a conversa está tão boa, portanto continuem, não é? Porque realmente traz muito ROI o que é aqui feito, e é um bocadinho isso. Nos próximos anos o objetivo é literalmente fazê-lo crescer numa lógica de entregar a mais pessoas e quem sabe ter outros projetos no meio, porque acho que é isso que nós temos em mente também, não é? Sim, concordo plenamente com o que o Diogo disse, é também um bocadinho essa a perspectiva que eu vejo do Roycast. E o pessoal pergunta muitas vezes até: Daniel, tu criaste o Roycast, dá-te retorno? Dá retorno, a mim dá-me retorno de aprendizagem, mas a nível financeiro nós investimos, não é? Nunca foi esse o nosso objetivo, de financiar, ganhar dinheiro com o podcast. O nosso objetivo é que isto seja também uma ponte de contacto. Nós trazemos pessoas que às vezes ou não se conhecem as histórias e que são histórias espetaculares, ou pessoas que dificilmente alguém consegue chegar a elas, e nós meio que tentamos trazê-las para cá para elas partilharem um pouco os segredos do sucesso, entre aspas, e é um pouco esse o nosso objetivo, ir buscar também empresários que se calhar as empresas são muito conhecidas, mas ninguém sabe quem é que é o CEO por detrás. É um pouco esse o nosso foco. Já trouxemos uma, duas ou três pessoas que não são assim tão conhecidas, mas que têm grandes empresas, e é sempre um pouco esse o nosso objetivo. Roycast não é diretamente só sobre negócio, apesar de a maior parte das pessoas que trazemos
são de negócios, têm os seus negócios, mas de várias áreas. Por exemplo, tivemos aqui o Luís Fernando, que ele trouxe muito ROI e pouco ou nada se falou de negócio. Foi mais sobre desenvolvimento pessoal. E que nós sabemos, um bom líder ele tem que se desenvolver pessoalmente, não é? Para trazer mais ROI aos seus negócios. E é um pouco neste aspecto que nós também queremos trabalhar algumas áreas também pessoais até. Eu acho que é importante, mas sempre com foco também donos de negócios. Exato. Digo eu, se calhar no futuro pode mudar um bocadinho a perspectiva. Vamos vendo, lá está, adaptamos aquilo que a audiência nos também vai possa... Exatamente, é esse o objetivo. E nós escutamos sempre o vosso feedback, portanto é muito importante que vocês continuem-nos a dizer, olha, gostei muito deste episódio, acho que podia ter sido assim. Nós estamos aqui a fazer algumas pequenas mudanças. Nós respondemos. Estamos a fazer aqui algumas mudanças para a segunda temporada. Exato. Exatamente por causa de algum feedback que fomos recebendo também, e vai ser esse o nosso foco, trazer cada vez, em cada temporada nós trazermos novos trazermos à baila novos aprendizados que tivemos, ou aprendizagens, Daniel, estamos em Portugal. Pessoal, eu vivi no Brasil 1 ano. Portanto, e tens muitos clientes brasileiros, também é normal. Não tens? Clientes? Não, clientes não tenho. Tenho uma ou duas pessoas a trabalhar comigo, por acaso. Pronto, exato. E eu é normal. Aprendizagens, Daniel. Exatamente. Não, mas muito bom, e foram uns meses ótimos de muitas aprendizagens, lá está. E a mensagem que eu tenho para terminar é agradecer, agora vou olhar para a câmara, agradecer do fundo do coração todas as mensagens que nos têm enviado, agradecer o feedback também, agradecer aos convidados, sem dúvida, a sua disponibilidade também de entregar valor aqui à audiência e de entregar valor a nós, não é? Portanto, agradecer do fundo do coração, e esperamos por vocês muito, muito em breve com algumas mudanças aqui. É isso mesmo, portanto, maltinha, ali desse lado, despedimos-nos de mais um episódio do ROIcast. Daqui a 2 meses, quem não viu os outros episódios, eu recomendo a ver todos. Não, nem vou dizer um em específico, não. Todos mesmo. Deixem lá os vossos comentários, o vosso like, partilhem com alguém que necessite de ouvir aquele episódio. Temos convidados de diversas áreas, portanto, não é um nicho específico em si. Portanto, vocês, mesmo que tu sejas, por exemplo, personal trainer, tens 2 personal trainers que vieram cá falar, tens pessoal da área de marketing, de SaaS, de negócios locais, portanto, indústria também já tivemos aqui. Portanto, pode escutar qualquer convidado, eu acredito que vai trazer ROI. Nós podemos aprender tanto com pessoas com muito tempo de mercado, a faturar milhões, empresas gigantes, como aquela pessoa que está a começar agora. Neste momento, podemos aprender sempre um pouco de cada um. Portanto, até um próximo episódio ROIcast. Bye bye.